Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, muito bom dia. Professor, neste mês, infelizmente, perdemos João Gilberto. Qual a importância de João Gilberto para a cultura brasileira, professor? Eu vou fazer essa relação com o termo que estamos explorando aqui na coluna, que é a ambiência, né? Em particular, a bossa nova, ela deixa de ser uma mera trilha sonora, que também não é mera, né? Mas ela é um elemento essencial para a construção de um ambiente, né, prazeroso. O inglês, né, a gente fala do cool, né, dessa relação relaxante, dessa relação, que eu diria que é uma relação com a felicidade, né? Esse estar feliz. A bossa nova, no fundo, até com um certo protagonismo, sempre estará presente. Agora, a gente tem que pensar no contexto. Não dá para não pensar o Rio de Janeiro nesse período do final da década de 50, de 1950, até finais da década de 60, né? O Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, foi uma cidade essencial para a gente entender a cultura de vanguarda, a cultura moderna, que começou a ter um protagonismo global. Quer dizer, são cidades que vão influenciar os hábitos e as representações culturais, né? De forma não mais só local, territorial, mas também de forma global, né? A bossa nova, que também o João Gilberto não está sozinho, a gente tem que lembrar de outros nomes importantes, né? Como o próprio Vinícius de Moraes, o Antônio Carlos Jobim. Então é um coletivo que juntos, né, conseguem dar forma a essa novo estilo. Na verdade é um gênero musical, né, que também faz uma mestiçagem. Ao escutar a bossa nova, a gente vê claros indícios aí principalmente de uma relação, de um casamento entre o jazz e o samba, né? Mas há outros também, né, elementos aí de música, até música clássica, que acabam entrando nessa combinatória que se tornou um modo musical que até a gente pode dizer que representa o século XX, né? Ou pelo menos a cultura moderna do século XX. No Brasil, isso está associado às artes visuais, né, como já falamos, Lígia Clark, Elliot Sica, Lígia Pape e outros grandes artistas que vão transformar o nosso modo de representação nessa linguagem, né? Mas a arquitetura, quer dizer, a gente não pode esquecer que nessa passagem dos 50 aos 60, nós temos aí Brasília, que é uma cidade única no mundo, continua sendo, né? Então, são vários elementos que acabam fazendo com que o João Gilberto tenha esse nascedouro, mas que faz dele um sujeito, como sempre foi, singular. Professor, nós podemos dizer que a bossa nova é uma das principais formas de representação cultural do Brasil? Sem dúvida, né? O que eu já comentei na primeira parte reforça isso, esse papel que o Brasil teve no século XX de construir, né, um imaginário que vai além dessa cultura eurocêntrica, né? Uma cultura que também tem os seus ideais muito fortemente estabelecidos e que vai manter essa hegemonia até, eu diria, meados do século passado, né? E Brasil foi claramente nesse momento, vai ter esse ápice da constituição de uma representação de um país moderno, de um país emancipado, de um país que tem projetos, que tem futuro, né? E isso é interessante porque aí essa combinatória, não só dessas linguagens artísticas, né, mas desse potencial de uma nação jovem, que tem aí um futuro não só que nós esperamos aqui no Brasil, mas com uma receptividade externa muito forte, né? Apesar do golpe militar de 64, esse otimismo, esse espírito positivo, ele vinga até os finais dos anos 60, né? Não esquecendo aí a Tropicália, que dá um tom também a isso, né? Certamente eu poderia dizer que a bossa nova é uma representação cultural do Brasil. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.